Olá! Seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui quem fala é Marcelino Araújo. Hoje é dia 9/12/2016, são agora 15 horas e 42 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Hoje vou ler no livro de Jó os capítulos 27, 28 e 29 e seja muito bem-vindo! E prosseguindo Jó, em seu discurso disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio o meu inimigo e como perverso o que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleitar-se-á o Todo-Poderoso, ou invocará, deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já ouvistes, porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará. Porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. E edificará a sua casa como a traça, e como guarda que faz a cabana. Rico se deita, e não será recolhido. Abre os seus olhos, e nada terá. Pavores se apoderam dele como águas. De noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o, e ele se vai, e varre-o com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não lhe poupará. Irá fugindo, e Deus lançará isto sobre ele, e não lhe poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele e assobiará, tirando-o do seu lugar. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e o lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, e a pedra da escuridão e a da sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé. Ficando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pó de ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa e nem uma gota sai deles, e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria, e onde estará o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ele se acha na terra dos viventes.
O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela o ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Quando lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava, e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me de justiça, e ela me servia de vestimenta como manto, e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiriria com inteligência. E quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava presa. E dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não faziam abater. Eu escolhia o seu caminho,
Assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por acompanhar, obrigado por sua atenção, obrigado por ouvir. Que Deus abençoe, volte sempre aqui. Se inscreva neste canal, o canal da Palavra, para receber as novidades, assim como a leitura bíblica diária. Volte sempre, que Deus abençoe. Até a próxima leitura bíblica diária. Tchau!